Glórias a Deus, Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado na cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensai mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, diz então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vá para a sua casa. Levantando-se, foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, glorificou-se, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens, somente até ele, primeiramente. Aleluia. Resumindo brevemente, é uma palavra onde Jesus atravessou o mar, chegou à sua cidade de Nazaré, e trouxeram-lhe um paralítico. Primeira coisa que a parte dizia, esse paralítico, eu imagino o sofrimento que ele estava tendo naquele momento, porque além da falta de tecnologia e medicamentos, ser paralítico naquela época você não podia fazer nada, absolutamente nada. Tudo que você podia fazer é vegetar em uma cama. Um paralítico não conseguia mover os dedos, nem o pescoço. Tudo que podia fazer era respirar, continuar comendo com a ajuda dos outros e esperar a morte, só isso. Para os homens, aquele paralítico estava condenado à morte. Mas o paralítico e seus amigos ouviram falar de um certo alguém chamado Jesus. E ficaram sabendo que Jesus ia ter com eles, ia até a cidade. Então esses amigos trouxeram o paralítico em uma cama, em outras traduções pode estar escrito leito. E no versículo 2 vai dizer que Jesus, vendo primeiramente a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Naquele momento eu creio que o paralítico queria receber a cura dele, mas Jesus deu primeiramente algo melhor. Ele respondeu: filho, perdoados são os teus pecados, logo tereis bom ânimo. Eu creio que aquele paralítico ficou levemente decepcionado, digamos assim, porque ele queria receber a cura dele. Mas isso foi para que se cumprisse a palavra de Deus. Lá em João 9 vai falar do cego. E apenas o versículo 3 vai dizer assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifestasse nele as obras de Deus. Assim, eu creio que foi na vida do paralítico. Mesmo que ele tenha pecado, Jesus, ele primeiro falou: perdoados são os teus pecados, primeiramente para que a obra de Deus seja manifestada, e segundamente porque a melhor coisa não é a cura física, mas sim a cura espiritual. Aleluia. Por isso, quando Jesus disse: filho, tem de bom e perdoados são os teus pecados, ele deveria se alegrar muito. E assim conosco também. Quando nos diz: filho, perdoados são os teus pecados, eu te perdoo, tu tens a minha salvação, nós devíamos nos alegrar, porque ainda que nós ficamos saudáveis, nós morreremos um dia. Ainda que Jesus tivesse curado naquele primeiro momento, aquele paralítico provavelmente se desviaria ou vai morrer um dia. Mas Jesus primeiro disse: tem de bom e perdoados são os teus pecados, para que primeiro o espírito fosse curado. No 3 vai dizer assim: eis que alguns escribas diziam entre si: ele blasfema. Esses escribas, eles duvidaram do poder de Jesus. Jesus, ele não é 50% homem e 50% Deus. Ele é os dois ao mesmo tempo. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele tem poder para perdoar pecados. Ele tem poder para fazer. Ele tem toda a autoridade sobre a terra. Mas esses escribas blasfemaram, duvidaram dos seus corações. No 4 vai dizer assim: mas conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensai mal em vossos corações? Isso me leva a lembrar de Samuel. Por quê? Porque na palavra de Samuel 15 vai dizer assim: não atenteis para a aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus olha para o coração. E assim conosco. Eu creio que aqueles escribas se espantaram naquele momento, porque eu creio que eles estavam sussurrando blasfemando a Jesus. Mas Jesus, conhecendo os seus corações,
pergunto: por que pensai mal em vossos corações? Por que continuam fazendo isso? Por que continuam fazendo isso escondido de mim? Não tem como esconder. Isso, Deus fala conosco muitas das vezes, pensando: por que você pensa mal do seu irmão em vossos corações? Porque vocês blasfemam contra si mesmo. E isso leva a nos dizer que Jesus nos conhece mais do que a nós mesmos. E naquele momento também, essa é a segunda coisa do porquê que Jesus não curou o paralítico no primeiro momento. Porque Jesus queria provar os escribas. E no 5 vai dizer assim: pois qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te, anda? Naquele momento, Jesus, com toda a autoridade do céu, porque Ele era Deus, Ele fez essa pergunta para os escribas, fazendo para si mesmo. Porque Jesus, Ele não queria exatamente provar que Ele era Deus, mas sim manifestar as obras dele na vida do paralítico. Porque Jesus, Ele não precisa provar que Ele é Deus. Foi assim com Ele no deserto, uns 40 dias. Satanás tentando Ele, disse: transforma essa pedra em pão. Ele nem poderia fazer isso, mas Ele vai e fala da palavra: nem só de pão viverá o homem, assim de toda a palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus não precisa provar que Ele é Deus. Ele fala dele, Ele apresenta o Evangelho. Agora é nós que devemos decidir se vamos sim ou não. Aleluia. No 6, na qual vai entrar o tema que eu considero principal dessa palavra, que é a autoridade. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão vendo isso maravilhou-se e glorificou a Deus que deu tal poder aos homens. Jesus, Ele bem poderia ter feito isso na primeira vez, ou ter feito isso onde ninguém tivesse vendo. Mas, para que a palavra dele venha ser testificada, para que o poder dele venha ser manifestado na vida daquele paralítico e servir como testemunho sobre aqueles escribas, Ele fez no meio daquela multidão. E Jesus, com toda a autoridade disso: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia. Esse é o mesmo Jesus que está conosco. Glória a Deus. Um Jesus que, quando diz: aquieta-te, vento, ele se acalma. Um Jesus que diz que, mesmo que ainda está morto, pode ressuscitar. Porque a chave da vida e da morte está na mão dele. Então, a autoridade também está sobre ele. E essa autoridade também está sobre nós. O que eu quero dizer com isso? No 8 vai dizer assim: a multidão veio isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens, no plural. Esse poder não foi derramado apenas sobre Jesus, mas sim sobre toda a humanidade que crê nele. Lá em João 14, 12 vai dizer assim: aquele que crê em mim fará obras maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Então, o que podemos extrair como principal dessa palavra é: nós temos a autoridade derramada do céu. Jesus, Ele derramou a autoridade sobre nós quando Ele foi para o Pai através do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E como diz João, nós faremos obras maiores do que Jesus fez. Primeiro, que as obras de Jesus nem estão totalmente escritas na Bíblia, porque não tem como escrever. Foram só reveladas algumas que Deus permitiu. Imagina o que a humanidade, que Deus permite que a humanidade fizesse. Que autoridade é essa derramada dos céus? Maior do que ressuscitar mortos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, quando nós, isso nos leva aqui, que quando nós falamos da palavra de Deus, nós temos que falar com a autoridade derramada do céu. Verdade. Porque nós estamos falando a palavra de um Deus vivo. Eita glórias! De alguém que tem total autoridade sobre tudo e sobre todos. Por isso, quando nós formos falar alguma palavra, entregar alguma coisa para alguém, peça para Deus a autoridade, não a autoridade humana, mas sim a autoridade de Deus. Uma autoridade que venha ser derramada, na qual, no abrir da sua boca, as pessoas vêm olhar não para você, mas sim para a glória refletida em você, e vêm dizer, assim como os dois homens no final de Lucas disse: porventura não queimava o nosso coração quando nos ensinava. Assim, eu creio que deve ser quando alguém fala a palavra.
Quando alguém está inspirado pelo Espírito Santo e Deus se revela através da boca dele, as pessoas têm que sentir o coração queimando. Verdade. Porque a palavra de Deus está sendo revelada. Mas para isso nós não devemos tentar impedir que Deus se manifeste. Nós não devemos deixar que nossa timidez, que nosso medo venha interferir nos planos de Deus com a autoridade que Ele quer derramar sobre nós. Glória a Deus. Quando Deus diz, vai, é para ir. Porque quando Ele manda uma ordem, nós temos que cumprir. Glória a Deus. Mas Deus, mesmo assim, sendo todo-poderoso, tendo total autoridade sobre a terra, Ele nos deu o livre-arbítrio, na qual nós podemos obedecer ou não obedecer. Eu recomendo fortemente obedecer, porque não tem como você ter uma autoridade derramada do céu sem obediência, e sem obediência você também não tem como ter fé. Que a principal coisa para você ter a autoridade derramada do céu, a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Se você não acredita naquilo que você está falando, ou naquilo que você está profetizando sobre a vida de alguém, por que você falaria com autoridade? Nós devemos falar com autoridade, porque nós cremos nesse Evangelho, nós cremos no Evangelho da cruz, num Evangelho que salva, liberta e cura. Glória a Deus. Quando nós declaramos vida sobre alguém que está prestes a morrer, nós temos que fazer isso com fé, confiando no firme fundamento de que aquilo vai acontecer. Com a autoridade derramada do céu, somente assim, essa fé vai ser transformada em autoridade através do Espírito Santo de Deus. Então, quando você está orando sobre alguém, quando você está profetizando, quando você está tentando até mesmo ressuscitar alguém através do Espírito Santo de Deus, tem que ser com autoridade. Uma autoridade derramada dos céus. Não importa o que você acha, não importa se você está com medo, não importa se você está tímida, se você é independente. O que importa é que você crê naquilo que você está falando, nas palavras que Deus colocou na sua boca, na profecia que Ele te deu. E outra, Deus te deu palavras, assim como fale, assim como foi dito na palavra inicial. Devemos proclamar todas as coisas que Deus nos fala para proclamar. A palavra de Deus diz: ide pregar o Evangelho a todas as nações. Glória a Deus. Mas eu pergunto, para você e para mim, estamos fazendo isso? Estamos liberando esse Evangelho, ensinando com autoridade? Estamos liberando essa palavra que Deus colocou para nós? O Evangelho é como se fosse um poço em meio ao deserto. É como uma vida em meio ao morte. Assim que eu gosto de pensar. Se você encontra um poço em meio ao deserto, você vai anunciar isso, dizendo: aqui tem ressalva, aqui tem resposta, aqui tem salvação. E assim devemos fazer. Não devemos ser egoístas, digamos assim. Quando Deus fala para nós profetizarmos ou entregar algo para alguém, nós devemos fazer isso porque Deus mandou. Segundo, por amor daquela alma. Porque se Deus nos fala, quer dizer que aquela pessoa está precisando. Não importa se vai doer ou não, não importa o que essa pessoa acha. O que importa é você falar e profetizar aquilo que Deus mandou. Porque é assim que Deus trabalha. Porque se você não profetizasse, quem sabe não era a resposta, quem sabe não era a correção que essa pessoa estava precisando. Quando o Espírito Santo inspira a gente para falar algo, quando as palavras são derramadas do céu, devemos falar quando Deus mandar, com a autoridade derramada do céu. Jesus, naquele momento, eu creio que ele não falou: levanta-te, toma. Ele disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. É assim que nós devemos fazer com autoridade, com fé. Porque é somente assim, com a fé, as profecias, a palavra de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Primeira coisa, Deus nunca vai deixar uma palavra cair por terra de seu profeta. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo de profetizar, de lançar a palavra que Deus colocou no seu coração. Jesus, ele sabia, ele tinha certeza, o firme fundamento de que a autoridade estava sobre ele. Por isso, pessoas foram curadas, pessoas foram ressuscitadas, pessoas ressuscitadas após 4 dias de morto. Somente com a fé podemos profetizar com autoridade. Mas outra coisa, com a fé nós podemos também fazer outra coisa: obediência. Com a fé nós
cremos e obedecemos e temos a certeza do que a obediência de Deus é o melhor caminho. Quando Deus nos direciona para algum lugar e temos fé, nós vamos, porque nós cremos que aquele lugar é melhor para nós. Mesmo sem entendermos, nós temos o firme fundamento daquilo que vai se cumprir. Nós temos o firme fundamento que as coisas melhores vão acontecer seguindo aquele caminho, mesmo que para os nossos olhos pareça que não vai acontecer nada. Jesus, ele tinha autoridade para curar, para ressuscitar e também para expulsar. Lá em Lucas vai dizer: eis que vos dei autoridade para pisar na cabeça de escorpião e serpente. Você está usando essa autoridade que Deus derramou sobre você? Essa autoridade que Deus derramou sobre você, você está utilizando? Você pode muitas das vezes pensar: mas eu sou tão pequeno, sou tão falho. Todos nós somos. Não é por causa de nós, não é por causa daquilo que nós fazemos, mas sim por causa da graça de Deus. É por causa da autoridade que Ele derramou sobre vós, é por causa dele. É tudo por Ele, para Ele são todas as coisas, não são? Então para de se desculpar com as suas limitações, porque Deus, Ele diz: eu aperfeiçoo o meu poder na tua fraqueza. Não temas. Eita glórias. Muitos duvidem dos seus corações, pensando: Jesus existe, Jesus não existe, ele profetiza. A palavra de Deus é para o que ela é, que é para hoje, não importa. O que importa é você obedecer aquilo que Deus colocou no teu coração. O que importa é você profetizar. Porque quando nós profetizamos, nós declaramos com fé que algo vai acontecer e Deus vê. Na própria palavra diz: Deus não vai deixar uma palavra de um profeta cair por terra. Então por que eu tenho medo de profetizar na vida de alguém? Será por causa de você mesmo? Quando nós profetizamos, algo no mundo espiritual tem que acontecer. E quando nós não profetizamos, algo não acontece. Deus teria que usar outra pessoa para profetizar. Aí você deixa uma oportunidade de ser usado por Deus, mesmo com timidez, mesmo com medo, vai. Independente, profetiza. Profetiza sobre todas as coisas. Profetiza que alguém está enfermo, profetiza. Alguém está morto, profetiza. É assim que devemos acontecer, assim que deve acontecer. Porque se Jesus derramou uma autoridade sobre nós, devemos utilizá-la. Se Deus nos deu uma palavra, devemos declará-la, devemos ensiná-la a todas as nações. Devemos cumprir toda a ordem que Deus nos dá, porque somente assim vamos ter o plano perfeito das nossas vidas. Quando nós não obedecemos, quando nós não seguimos o caminho que Deus nos dá, nós acabamos em um vale escuro. Um vale escuro, muitas das vezes, sem você perceber. Quando nós não obedecemos, nós nos perdemos. É engraçado que na palavra de Deus diz que nós somos as ovelhas e Ele o pastor, mas as ovelhas têm um péssimo senso de direção. Isso que eu acho engraçado e fantástico no Evangelho. Porque a ovelha tem péssimo senso de direção, por isso que não precisa do pastor. Você sozinho não consegue se guiar. Somente com a fé no teu pastor, no teu bom pastor, que você vai conseguir prosseguir. Somente confiando nele, nas palavras que ele te colocou em seus corações, obedecendo, nós vamos conseguir avançar. Não tem como você abrir o mar com suas forças. Não tem como você ressuscitar com suas forças. Primeiro, se fosse só com suas forças, você nem estaria aqui. Porque em Romanos diz: o Espírito daquele que ressuscitou entre os mortos veio sobre nós e vivificou os nossos corpos mortos. Nós estamos mortos pelos pecados, mas o Espírito Santo veio sobre nós, aquele Espírito que vivificou os nossos corpos. Glória a Deus. Só estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo poder dele. Deus tem a chave da vida e da morte. O que acontece e o que não acontece é a permissão dele. Não sei porquê, mas Deus está mandando dizer para alguém: Deus é Deus. Fazendo ou não fazendo, fazendo o teu querer ou não fazendo o teu querer, Deus é Deus. Ele não precisa provar, digamos assim, para você que Ele é Deus. Deus não precisa transformar pedra em pão para provar que Ele é Deus. Deus,
Quando nós cremos nele, obviamente não vai deixar nada faltar. Mas quando nós começamos a duvidar, quando nossa fé começa a se abalar, ele diz: porque tem mais homens de pequena fé. E daí se o barco está balançando, e daí que ele está prestes a rachar, não estou no barco? Ainda que o vento sopre, ainda que o barco vire, você pode andar sobre as águas através do Espírito Santo de Deus, através do poder derramado do céu, através da autoridade derramada. Nós podemos, não por causa de nós, mas sim por causa dele. Aleluia, Jesus. Peço que você se ponha de pé. Nesse momento, peço que você ore sobre você mesmo, para que a autoridade venha ser derramada sobre você, para que eita glória sobre Jesus venha sobre você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Soberano Deus e Pai, na tua glória a Deus. Jesus, para pedir, interceder pelo teu povo. Oh, maravilha. Espírito Santo, para pedir mais deste Espírito. Glória. Espírito Santo, peço a ti, Jesus, Deus se aperfeiçoe em nós. Independente das nossas fraquezas, glória a Deus, independente dos nossos medos, peço opera a ti, milagres, Jesus, venha ser derramada sobre nós. Opera maravilha. Espírito Santo, peço a ti, Jesus, que nossas fraquezas não venham interferir. Espírito Santo, para que o nosso pecado, que a nossa iniquidade não venha interferir. Jesus, mas que a tua autoridade venha ser derramada em nós. Porque traz a queremos pregar o cura. Evangelho, não porque queremos desaparecer, mas traz sim, o renovo, para levar a tua palavra, Jesus. Levar a tua palavra, traz o avivamento, Jesus. Por isso precisamos da tua autoridade. A autoridade derramada no céu, que está escrita na tua palavra. É o Senhor quem perdoa. Na cabeça do serpente escorpião. Autoridade na palavra. É o Senhor quem perdoa. Porque precisamos disso. Espírito Santo, papai, nessa noite nos mostra Jesus, a tua glória a Ele, para que somente assim venhamos ter uma fé cada dia maior, meu uma fé cada Deus, dia mais forte, Jesus, assim como o meu Jesus, que ainda é pequeno, que ainda é queimado, frutifica. Espírito Santo, para que nossa fé venha sendo abalada, nós precisamos ser montes de Sião. Aleluia! Não apenas nós, mas sim todos aqueles que estão ao nosso redor. Grande Venha ser Deus, protegido, Jesus, através da nossa fé, através da nossa profecia. Espírito Santo, peço a ti, Jesus, que as tuas palavras venham ser derramadas sobre nós. Oh, papai, que a tua profecia venha ser liberada. Vem, Senhor, falar. Espírito Santo, manifesta o teu poder. Para que a tua glória a Deus. Nós, em nome de Jesus. Eu creio, amém. Senhor. Obrigado, Jesus. Você pede para Deus te usar, mas na primeira oportunidade você foge por quê? Eita, Deus forte. Fugir não adianta. Não adianta. Não adianta você tentar fugir para sempre. Assim como Adão e Eva tentaram se esconder na sua nudez, mas Jesus sabia em todo o tempo onde eles estavam, o que eles haviam feito. Mas mesmo assim, Jesus perguntou: por que será? É uma pergunta não para nos envergonhar, mas sim para nos mostrar quem nós verdadeiramente somos. Quando Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Na primeira vez, Pedro não deixou aquela palavra entrar no seu coração, muitas das vezes porque estava endurecido. Mas na segunda vez, é como um carpinteiro batendo a porta, na qual quem está dentro ouve: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na terceira vez, Pedro desabou. Por quê? Porque ele escutou. Porque ele escutou a voz de Deus e abriu a porta e deixou Deus entrar. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei. Se você quer me receber, eita, abra glória. a porta, abra a porta no teu coração e me deixe entrar, porque eu quero cear. E onde eu entro, eu vou arrumar todas as coisas. Aleluia! Você diz que quer oportunidade, mas na hora que eu te mando você não obedece. Eita, na hora que Deus. eu digo para você ferir as águas, você não fere. Na hora que eu digo para você bater na pedra, você bate mais de uma vez. Obedeça somente isso, com autoridade. Ei, papai do Te céu, conduzirei. Somente assim com obediência, Espírito de Deus, você terá a autoridade. Somente com uma oração, somente com jejum, aleluia. somente com intimidade comigo você vai ter autoridade. Não adianta querer autoridade para Vai recebendo, vai recebendo. porque é tudo para Ele, é tudo para Eita, glórias. Eu, papai, para profetizar, vai nós estamos renovando, aqui para levar a palavra vai de avivando Deus. essa vida.
não é para nós, mas sim para a glória dele, para que possamos subir com um grande povo, com um grande rebanho em um lugar. Eu creio, Jesus. Em um lugar de salvação. Mas para isso necessitamos levar o evangelho, necessitamos profetizar. Se você quer um amor, peça a ele. Mas você não pode dizer que você tem amor se você não profetiza na vida do teu irmão. Porque a profecia, quando você entrega uma palavra, é a mesma coisa que dizer: Deus me deu essa palavra e eu vou te dar porque eu te amo. Se nós não amamos o nosso próximo, nós não vamos querer entregar, porque nós vamos pensar somente em nós. Mas o que ele vai pensar de mim? Não importa o que os outros pensam de nós. O que importa é que Deus pensa de nós. O que importa é que nós obedecemos com fidelidade a Ele. Somente isso importa. Somente com fé, somente com obediência. Aleluia! Somente com oração. Poderoso de Israel. Obedecer a Deus. Ei, papai. Porque quando nós fazemos isso, grande é o nosso Deus, eu te amo. Quando nós guardamos a palavra dele, os teus mandamentos, nós estamos dizendo a Deus: Deus, eu te amo. Por isso eu guardo os teus mandamentos e as tuas palavras. Aleluia, Jesus. Não adianta você querer autoridade sem isso aqui, sem oração e sem jejum. Sem intimidade não tem como. Na próxima vez que Deus colocar alguma coisa na tua boca, libera no tempo certo de Deus. Porque somente assim você vai ter autoridade, somente obedecendo com fé. Deus te mandou falar, vai e fale. Deus te mandou orar, vai e ore, não importa o que ela vai pensar. Nem que seja apenas um aperto de mão ou um abraço, vai e obedece. Porque há muitos que estão precisando do meu amor. E eu demonstro meu amor através dos meus servos. Eu demonstro meu amor, por isso que eu lhe ordenei: amai o seu próximo como a ti mesmo. Por isso Deus nos disse: amai o seu próximo como a ti mesmo, porque é somente assim nós vamos mostrar o amor de Deus. Como nós queremos mostrar o amor de Deus se nós mesmos não amamos? Na palavra de Deus diz que o amor é o vínculo perfeito. O vínculo perfeito que nos une. Quando nós chegamos mais próximos de Deus, nós nos chegamos cada dia mais próximos de nós mesmos. Porque como nós chegamos mais perto de Deus, nós chegamos mais perto do mesmo alvo. E começamos a nos unir cada dia mais. Não tem como você querer um evangelho de divisão, porque isso não existe. Não existe um evangelho de calúnia, de fofoca, não existe. Existe um evangelho de amor e de exaltação do céu. Não é só porque você não gostou de tal atitude que você vai exortar da sua maneira. Não é da carne que vem a exortação, mas sim do céu. A exortação ou a correção de Deus tem que ser assim. Se não é assim, não é amor de Deus. Eita, Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Por isso, peça a nossa noite. Peça amor. Principalmente porque sem amor não tem como você ter autoridade. E sem autoridade você não tem como ter obediência nem fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus com verdade. Então não tem por que você ter medo. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vocês falam do Senhor. Aleluia! Oh, papai do céu!